Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula. Eu me chamo Poliana Figueiredo e sou acadêmica do curso de Licenciatura em Filosofia na Universidade Estadual do Amapá, UEAP. Com muita alegria eu gravo a segunda parte da nossa trilogia, O Ser Político na Visão de Sócrates, Platão e Aristóteles, aprofundando hoje sobre a teoria política de Platão. Situando vocês na história, Sócrates morreu por conta de suas ideias, mas antes disso, semeou em Platão a sementinha do conhecimento. Platão foi um discípulo que escreveu, isso é muito importante, escreveu os diálogos que teve com seu mestre e escreveu suas ideias através das suas obras e tem um acervo muito bonito de 27, 28 obras. Fazendo uma análise rápida, uma apresentação rápida de Platão. Platão vem do grego antigo Platão, significa amplo. Viveu em Atenas, não se sabe ao certo o ano de seu nascimento e de sua morte, mas acredita que seja por volta de 428, 427, 348, 347 a.C. Platão foi filósofo e matemático do período clássico na Grécia Antiga. Além de ser autor de diversos diálogos filosóficos, fundador da Academia em Atenas, primeira instituição de educação superior do mundo ocidental, racionalista, realista, idealista e dualista. É necessário que nós entendamos o que significa cada um desses istas aí. Racionalista é uma corrente, um modo de pensar da filosofia que se resume em pensar de maneira racional. A utilização da lógica é descartar entre verdadeiro e falso o que aconteceu, o fato a ser analisado, absorvendo ali e com base na realidade, que é uma corrente filosófica que se desprende da crença, da opinião, e com base realmente na realidade, que se tem a idealidade, que é o idealismo, que defende que a razão é única e ela é subjetiva. E por fim, dualismo, que é uma marca de Platão. Em tudo o que ele aborda, sempre tem um versus. Mundo inteligível versus mundo sensível. Homem versus sociedade, e assim por diante. Platão trabalha com dualismo. Sócrates foi o primeiro a abordar o homem e Platão dá continuidade com o seu dualismo, corpo versus alma. E ele divide muito bem em três partes. Racional, parte que envolve o intelectual, parte emotiva, que envolve emoção, e a parte apetitiva, a reprodução e sobrevivência. Mundo sensível e mundo inteligível. Mundo sensível é o corpo, e a alma pertence ao mundo inteligível. Segundo Platão, a alma vem do mundo inteligível, que provém de todo o conhecimento, de todas as virtudes, se despede de tudo isso e, chegando no corpo, no mundo sensível, vai em busca desse reencontro. E Platão, logo quando perdeu Sócrates, fez várias análises e uma das principais perguntas era: quem deve governar? Porque antes de conhecer Sócrates, Platão defendia a democracia, até entender como funcionava realmente o sistema. E Sócrates disse: meu filho, não é assim. E aí Platão organiza isso mais tarde, com classe social, divisão em grupos e de acordo com cada função. Ou seja, divide os grupos de maneira distinta e aproveita os seus talentos, suas aptidões para que se tenha uma política de maneira organizada, de maneira produtiva. E através da paideia, que é do grego, processo educacional, que ele acredita que é possível através da educação. E para ele,
Educação é obrigatório e comum a todos, sem distinção, até os 20 anos, com o objetivo de formar cidadãos. Sendo assim, após alcançar esse objetivo e esse processo, cada um deve buscar sua formação específica, o que nós hoje chamamos de carreira profissional. Para ele, essa formação específica é muito importante para a contribuição que nós vamos dar para a sociedade, enfim. Distribui muito bem em governantes, guardiões e produtores, de baixo para cima. Produtores, produção econômica, artesãos, agricultores, comerciantes, etc., que, segundo Platão, faz parte da alma concupiscente, que seria a alma que produz. Os guardiões, que estão em defesa da cidade e de possíveis revoltas internas, ou seja, soldados militares, forças armadas, enfim. São pessoas que trabalham em defesa da cidade e de possíveis revoltas internas. Além dos inimigos, por exemplo, um produtor quer se tornar governante. Não dá, porque a formação dele não é essa. Sendo assim, os guardiões interferem para que tenha uma organização. E por fim, os governantes nada mais é do que as pessoas que são preparadas para governar a cidade, que é a alma racional. A finalidade do Estado tem como objetivo educar os cidadãos na virtude. E virtude é muito interessante de se entender, que é um conjunto, diríamos assim, um conjunto de características que farão uma vida boa, uma vida bela. Sendo assim, justiça, coragem, discernimento, temperança, etc. O modelo político proposto dele é antidemocrático, lembrando da crítica de Sócrates, que a política na democracia é uma política bagunçada, é uma política que todo mundo pode interferir, sendo assim não tem nenhum preparo, pessoas que não têm estudo, que não têm análise, vão decidir coisas que não sabem. E estamental, de maneira organizada, cada um literalmente no seu quadrado, sendo assim. E o governo não pode ser pautado apenas pela maioria. Por quê? Porque Platão acredita que as almas têm natureza diversa, de acordo com a sua composição. E mesmo que essas almas tenham composições parecidas, não são iguais. Sendo assim, o governo tem que ter ações próprias. E o aspecto do modelo político de Platão é: a razão deve governar sempre, pautada na justiça em busca da felicidade. O livro A República conta bem sobre isso, descreve muito bem sobre isso, que apresenta um governo ideal, a proposta dele. Um governo justo, baseada na justiça, a natureza do indivíduo, alma, sabedoria e virtude, que anda de mãos dadas. E o governante não pode impor em momento algum a sua força, ele usa a razão para convencer as pessoas. Segundo ele, a violência não vai gerar e não vai trazer os resultados esperados, e sim a razão, mostrar para as pessoas que, segundo a razão, é necessário que se faça a política de maneira correta, de maneira justa, para que se tenha as virtudes, para que se tenha a plenitude e alcance seu objetivo. O objetivo da obra do Platão, A República, era uma tentativa de criar uma nova ética para o ser humano, que ele pudesse agir de maneira racional. Segundo Platão, a crença de que todos poderiam alcançar o conhecimento, podem alcançar o conhecimento, diferente de Sócrates, que diz que só os filósofos têm o conhecimento necessário. Mas Platão já aborda de uma outra forma, acreditando que todos podem alcançar sim o conhecimento. O governante, ele deve ser capaz de atingir a essência, tem que estar no máximo do nível, para que ele possa entender todas as possíveis situações. E aí, só a partir daí, um filósofo governando a polis, que polis significa cidade-estado, podendo governar, que haverá realmente justiça. Mas mais um questionamento, mais um dualismo, homem versus sociedade. Microcosmo e macrocosmo, que significa o homem
microcosmo, tem que andar em comunhão com a sociedade, o macrocosmo. Eles têm que andar juntos para que assim possa ter uma identidade de justiça. Ele aborda isso na obra O Político, no século IV a.C. Para finalizarmos, uma questão do Enem de 2010. O mundo grego no século IV a.C. era marcado por uma estrutura de cidades-estado, pode vir polis, lembrando, na prova de vocês, dispersas pelo território helênico. Essa fragmentação política levou os filósofos a procurarem estabelecer uma ideia sobre as formas de governo que fossem as mais adequadas. Entre essas ideias, podem se destacar: alternativa A, a democracia racional, defendida por Demócrito. Alternativa B, a oligarquia comercial, defendida por Sócrates. Alternativa C, a aristocracia rural, defendida por Heráclito. E alternativa D, o governo de filósofos, defendido por Platão. Com base no que nós estudamos, a alternativa D é a alternativa correta, o governo de filósofos, defendido por Platão. Agradeço a você que me acompanhou até aqui. No próximo vídeo abordarei Aristóteles e daremos fim à nossa teologia. Até o próximo vídeo. Tchau!